James Rodrigues foi a grande surpresa da Copa de 2014. Aos 22 anos, o jogador, que era apenas uma promessa na época, foi o grande responsável por levar a Colômbia pela primeira e única vez às quartas de final da Copa do Mundo. E a história dele fica ainda mais absurda quando você recebe a informação que James Rodrigues não participou apenas de um gol da Colômbia no torneio, e a equipe marcou 12 gols na competição. Eu sou Artilheiro e nesse vídeo eu vou te mostrar como foi a Copa do James, que mesmo parando nas quartas de final, foi o artilheiro do torneio e para muitos o grande destaque da Copa. Mas antes eu te peço que, se possível, clica por favor no botão hypar, que me ajuda muito com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Em 2014, a Colômbia chegou para a Copa do Mundo com algumas ausências, mas uma delas era de peso e podia ameaçar o desempenho da seleção na Copa do Mundo. Radamel Falcão, que era o grande nome da equipe naquele momento, teve uma ruptura de ligamento do joelho em janeiro e ficou de fora da Copa. A preocupação era grande, afinal, nas eliminatórias para a Copa, ele só tinha feito menos gols que Messi e Suárez, e ficou empatado com Higuaín, ambos marcaram 9 gols. Além disso, a Colômbia fez uma baita eliminatória e terminou na segunda colocação, muito por causa dos gols de Radamel Falcão. Por isso, com a ausência dele, outro jogador precisava assumir o protagonismo da Colômbia na Copa. E é aí que entra James Rodrigues. Antes de começar o torneio, James era considerado uma grande promessa colombiana. Ele já tinha até bagagem europeia, passou pelo Porto e naquele momento defendia o Mônaco, onde ele tinha feito uma boa temporada. Além disso, a sua habilidade técnica e a precisão com a perna esquerda já chamavam a atenção. Tanto é que ele foi importante para a boa campanha da Colômbia nas eliminatórias. Por isso, com a ausência de Falcão, James chegou para a Copa como a principal esperança do time. Só que ninguém imaginava que ele faria a Copa que fez. Logo no jogo de estreia contra a Grécia, James mostrou que não estava para brincadeira e que era diferenciado. No começo da partida, Cuadrado fez uma bela jogada e tocou para James, que fez esse corta-luz genial, enganando a defesa grega e deixando o armeiro livre para finalizar e marcar. Pô, esse corta-luz aqui é loucura, é de quem entende de futebol e sabia o que estava fazendo. No meio do segundo tempo, James foi importante de novo. Ele bateu o escanteio, Aguilar desviou e Teófilo Gutiérrez marcou. Ali, James começava a mostrar que seria o protagonista da Colômbia na Copa. E por mais que em alguns momentos ele não estivesse diretamente ligado ao gol ou assistência, ele participava da jogada e era uma peça importante para o gol sair. Nos acréscimos, James foi premiado com essa chance e marcou o seu primeiro gol na Copa do Mundo. No fim, a Colômbia venceu por 3-0, James foi o grande nome do jogo e acabou sendo eleito o melhor jogador da partida. Esse era só o começo de uma Copa brilhante que o colombiano faria. Tanto é que no jogo contra a Costa do Marfim, James brilhou de novo. Primeiro, Cuadrado lançou ele na corrida e James deixou Gutiérrez na cara do gol, mas o companheiro acabou fazendo essa bizarrice aí. Então, ele teve que decidir. Depois da cobrança de escanteio de Cuadrado, James apareceu para cabecear e colocar a Colômbia na frente do placar. E não acabou por aí. No segundo gol do jogo, James foi novamente fundamental. Ele pressionou o adversário e conseguiu roubar a bola, ligando o contra-ataque que acabou com o gol de Quintero. E por mais que não entre no número de gols e assistências, aqui dá pra ver mais uma vez a importância dele. Depois, Gervinho diminuiu para a Costa do Marfim e a partida terminou em 2-1. Ou seja, nos dois primeiros jogos, James participou de alguma forma de todos os gols. Com esses dois resultados positivos, a Colômbia garantiu de forma antecipada a sua classificação para as oitavas de final. Por isso, no último jogo da fase de grupos, jogou com um time misto contra o Japão. O James começou a partida no banco. A Colômbia saiu na frente do placar com um Cuadrado de pênalti. Só que no fim do primeiro tempo, Okazaki empatou para o Japão.
Por isso, no segundo tempo, o técnico da Colômbia usou o seu principal trunfo. Rames entrou depois do intervalo e novamente comandou a Colômbia no jogo. Logo depois da sua entrada, Rames fez uma bela jogada e mostrou que estava inspirado. Depois, ele cobrou essa falta com perfeição e Carboneiro perdeu o gol. Parecia que era questão de tempo para a Colômbia marcar. Tanto é que pouco depois, Rames recebeu e rolou para Jackson Martínez balançar as redes. Mas alguns minutos se passaram e novamente Rames tocou para Martínez marcar. Só que dessa vez ele deu um passe açucarado e o atacante teve uma movimentação sensacional e foi extremamente frio na finalização, o que acabou em um golaço. No fim da partida, Rames coroou sua atuação com esse drible humilhante e uma cavadinha com muita classe. Não havia dúvidas, essa era a Copa de Rames Rodrigues. A cada partida, ele provava que era o grande nome do torneio, e nesse jogo em específico, ele precisou de apenas um tempo para acabar com a partida. Sem falar que até aqui, a Colômbia tinha feito 9 gols e Rames tinha participado de 8. E o único gol que ele não participou foi quando estava no banco e viu o Quadrado marcar de pênalti. Não foi por acaso que Rames acabou sendo apontado pelo índice da FIFA como o melhor jogador da primeira fase do torneio. Nas oitavas de final, Rames tinha pela frente o Uruguai e a tarefa não era nada fácil. A Colômbia nunca havia passado dessa fase da competição, inclusive tinha disputado 4 Copas do Mundo na história e foi para as oitavas de final uma vez, em 1990. Agora, na sua 5ª Copa, a Colômbia estava nas oitavas de final pela 2ª vez, e a esperança era passar de fase fazendo história. Rames mostrou que isso era possível, e em mais um jogo inspirado, ele abriu o placar com essa pintura aqui. O gol que acabou sendo eleito depois o mais bonito da Copa. E você percebe a genialidade desse lance aqui, quando ele olha rapidamente para o gol, domina a bola com maestria e finaliza com perfeição. Essa era realmente a Copa de Rames Rodrigues. Tanto é que minutos depois, ele apareceu na área e marcou mais um, dessa vez como um camisa 9. O gol que carimbou a classificação para as quartas de final, algo inédito para a seleção colombiana. Agora, o desafio era ainda maior contra os donos da casa, no caso, o Brasil. A pressão para vencer a partida estava nos ombros da seleção brasileira. E a Colômbia era azarona, mas tinha esperança de Rames Rodrigues decidir mais uma partida e levar a seleção colombiana de forma inédita para a semifinal. Além disso, 2 grandes craques que faziam uma baita Copa iriam se enfrentar, e apenas um passaria para a próxima fase. O Brasil saiu na frente do placar com o Thiago Silva. Depois, Rames foi com excesso de vontade nessa jogada e acabou cometendo falta. Além de receber um cartão amarelo como punição, Rames foi punido com esse golaço de Davi Luiz, que surgiu exatamente na falta que ele fez. O colombiano não vinha fazendo uma boa partida, mas, mesmo assim, participou de mais um gol da Colômbia na Copa. Primeiro ele deu esse belo passe para Baca, que acabou sofrendo pênalti. Na cobrança, Rames bateu e marcou. Ou seja, até em um dia que ele não estava tão inspirado e muito marcado, Rames conseguiu de certa forma ser importante, porque participou da construção da jogada e marcou o gol. Mas um gol apenas não adiantou e o sonho dos colombianos acabou na derrota por 2-1 para o Brasil. Só que mesmo com essa derrota, Rames Rodrigues saiu o gigante da Copa. Ele foi o artilheiro do torneio, dono do gol mais bonito da Copa e levou a Colômbia de forma inédita para as quartas de final. No final, Rames acabou não ficando nem no top 3 de melhores jogadores da Copa segundo a FIFA, mas muitos o consideram o grande nome do torneio. Para você ter uma ideia, dos 12 gols que a Colômbia fez na Copa, Rames participou de alguma forma de 11. Na Copa de 2014, o moleque de 22 anos que completou 23 durante o torneio foi de promessa para a realidade.
Tanto é que pouco depois do fim da Copa do Mundo, Rames saiu do Mônaco para o Real Madrid. Um grande salto na carreira e muito por causa da influência direta que ele teve na grande campanha da seleção colombiana, sendo o grande destaque. Além disso, Rames ganhou o prêmio Puskás por aquele gol contra o Uruguai, ficou na seleção da Copa do Mundo e foi eleito o 8º melhor jogador do mundo. Olha, a Copa de 2014 do Rames Rodrigues com certeza é uma das maiores atuações de um jogador nesse torneio. Tanto é que dos 5 jogos que o Uruguai disputou, Rames foi eleito o melhor da partida em 3, contra a Grécia, Costa do Marfim e Uruguai. Comenta aí se você tinha ideia que o Rames havia participado de praticamente todos os gols da Colômbia na Copa de 14. E tô deixando essa indicação aqui de um vídeo que você vai gostar.